Olá, trataremos desse vídeo sobre esse assunto que é tributo sobre o lucro. Então, o tributo sobre o lucro está previsto no CPC 32, onde diz que o principal objetivo é adequar os registros contábeis dos tributos incidentes sobre o lucro, de acordo com as regras tributárias, aos procedimentos contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Esses pronunciamentos contábeis, eles são unificados em muitos países. Mais de 100 países utilizam a mesma forma de contabilizar. No entanto, em cada país, e o Brasil não é diferente, ele tem sua regra própria de apuração de seus impostos. Então, nem tudo que a contabilidade manda fazer é aceito pelo fisco. Mas não é porque o fisco não aceita que a contabilidade deve ser feita exatamente como o fisco manda. Então, por exemplo, o fisco diz que eu não aceito as despesas com doações para instituições filantrópicas. Não é porque o fisco não aceita que a empresa não vai doar ou vai doar e não vai contabilizar. Ou seja, vai haver a doação, vai haver a contabilização. No entanto, do ponto de vista fiscal, terá que ser retificado, terá que ser anulado os efeitos daquela operação. Então, o arrendamento mercantil, por exemplo, é uma despesa, mas a contabilidade, os padrões contábeis, manda que lance como ativo. Então, nós temos que obedecer à contabilidade e, na hora de apurar os tributos sobre o lucro, você vai fazer com que esteja de acordo com as normas da Receita. Ao final, nós vamos mostrar um exemplo que o que tem que mais ficar na mente de cada um é que eu posso pagar valores diferentes para resultados contábeis iguais. No entanto, mesmo pagando valores diferentes, eu posso chegar ao mesmo resultado contábil. É isso que ao final nós vamos ver e que se a gente entender essa sistemática, vocês vão saber tudo de tributos sobre o lucro. Lembrando que isso aqui é do ponto de vista contábil, né? Nós precisamos saber também do ponto de vista fiscal para poder adequar as duas partes. Então, problemas contábeis quanto ao registro dos tributos. Então, existem diferenças que podem ser significativas em algumas empresas entre o montante de tributos que deve ser contabilizado como despesa de determinado período contábil e o montante apurado de acordo com a observância da legislação tributária, pelo fato do lucro contábil, na maioria das vezes, divergir do lucro fiscal. Então, ou seja, raramente vai acontecer. No Brasil, o livro que apura, o demonstrativo que apura essa diferença, essa conciliação entre o lucro contábil e o lucro fiscal, é o livro de apuração do lucro real. Ou seja, é nesse livro extracontábil que você vai anular toda aquela transação que foi reconhecida na contabilidade para fins de apuração do lucro contábil, do lucro fiscal. Então, por exemplo, uma empresa, determinado segmento, que vende imóveis, atividade imobiliária, loteamento, vende imóveis parcelado. É facultado a essas empresas pagar os impostos apenas quando recebe o imóvel e não na hora da venda. Então, ou seja, mas não é porque eu vou pagar o imposto parceladamente que eu não vou fazer o registro da venda pelo regime de competência. Então, ou seja, a contabilidade tem que estar registrada corretamente, mas a apuração dos impostos vai ser de acordo com que a regra fiscal, que melhor até convier para a empresa. Então, se eu tenho a opção de pagar quando recebo, por que é que eu vou fazer minha contabilidade errada, só lançar a receita quando recebo, se eu posso fazer a contabilidade certa e apurar os impostos também pelaquela modalidade que é mais benéfica para a empresa, que é o regime de caixa, né? Então, nós temos, nesse contexto, temos dois tipos de tributos. Tributo corrente, que é aquele tributo a pagar ou recuperável com base no lucro tributável ou prejuízo fiscal para o período corrente ou períodos anteriores, ou seja, é aquele imposto que nós apuramos pelo livro de apuração do lucro real e sobre aquele lucro fiscal nós calculamos esse tributo corrente, ou seja, é aquele que vai bater com o documento de arrecadação de receitas federais, né? Aquele com o famoso DARF. E temos o tributo diferido, que é aquele tributo a pagar ou recuperável com base no lucro tributável, prejuízos fiscais para período futuro.
em decorrência de transações ou eventos passados. Então, basicamente, esses dois conceitos, e lá demonstrando o resultado, haverá ou na DRE ou na nota explicativa detalhando o que foi que houve de tributo corrente e de tributo diferido. Então, nesse contexto, haverá diferenças temporárias entre o valor contábil dos ativos, passivos e outros itens nas suas demonstrações contábeis e sua base fiscal, se a entidade espera que esse item afetará ou não o lucro tributável futuro. Falando de forma diferente, haverá receitas e despesas que não serão tributáveis naquele momento e poderão ser no futuro. Isso é uma receita que no caso do regime de competência e regime de caixa, existe receita que nunca será tributada nem agora nem no futuro, por exemplo, uma renda de dividendos, né? Existem despesas que não são dedutíveis hoje, mas serão no futuro. Por exemplo, a provisão para devedores duvidosos, eu posso reconhecer hoje, mas só será dedutível daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E existem despesas que também nunca serão dedutíveis, como no caso uma multa de trânsito. Então, exatamente essas diferenças que podem ser temporárias e também podem ser também definitivas, né? Então, passo a passo, reconhecer o tributo corrente, ou seja, você vai pegar lá o seu livro de apuração do lucro real, que para escriturá-lo nós vamos identificar os ativos e passivos, isso é a tradução do CPC, mas eu gosto de raciocinar entre receitas e despesas que não afetará aquele lucro daquele período. Quando ele fala de ativo e passivo, que é a contrapartida no resultado. Se o meu ativo cliente está subavaliado porque a minha provisão para devedores duvidosos ficou calculada a maior do que eu fiz com a aceita, então eu vou retificar aquele ativo e passivo, consequentemente, essa provisão para devedores duvidosos que eu vou ter que adicionar ao meu lucro, né? Então, nós vamos chegar à base fiscal. Dessas diferenças, nós vamos ver quais são as diferenças temporárias que houve, que afetarão os resultados futuros, e sobre essas diferenças que haverá o tributo diferido, e computar no resultado esses prejuízos fiscais não usados, o crédito de imposto não usado, reconhecer o ativo e passivo fiscal diferido sobre as diferenças temporárias, ou seja, sempre que houver diferença temporária de adição ou exclusão, haverá um ativo fiscal diferido no ativo, se for adição, no passivo, se for exclusão. E mensurar os ativos e passivos fiscais diferidos utilizando as alíquotas aprovadas. Aqui no Brasil é 9% de contribuição social, 15% de imposto de renda, mais 10% de adicional do lucro fiscal que exceder 20 mil por mês, 60 mil no trimestre ou 240 mil se for a apuração anual do tributo sobre o lucro. Então, o tributo diferido será calculado com base na diferença entre o valor contábil e a base dos lucros fiscais desses itens. Se a recuperação do ativo ou passivo fiscal não afetará o tributário futuro, não haverá tributo diferido. Traduzindo, se for uma multa de trânsito, que é uma adição temporária definitiva, não haverá tributo diferido. Se for uma contingência que afetará o resultado futuro, porque na contingência que você provisiona hoje, mas você só pode deduzir fiscalmente quando você efetivamente pagar. Então, haverá tributo diferido sobre a contingência, que é uma adição temporária, mas não haverá tributo diferido sobre uma multa de trânsito, que é uma adição permanente. Então, aqui o CPC, ele traz um exemplo que não necessariamente condiz com a nossa legislação brasileira, mas vamos aceitar que realmente tudo que está aí é verdade. Então, ele parte de um lucro contábil de R$150 mil. A alíquota, nesse nosso exemplo, é 15%. Está dizendo que houve R$20 mil de receita de dividendos, que é isenta de IR, realmente a receita de dividendos é isenta. Teve 5 mil de despesa com alimentação, que está dizendo que não é dedutível. Teve também 2.500 de provisão, né, de títulos incobráveis, e incluir R$500 que não será dedutível até a data da baixa. Aqui no Brasil, pela legislação, qualquer título que venceu isoladamente até R$5 mil depois de 180 dias pode já ser deduzido como despesa dedutível, né? Se for acima desse valor, tem que ser depois de 1 ano. E tem que haver pelo menos um protesto, alguma ação judicial. Então, na verdade, aqui ele está dizendo que somente desses 500 ainda não é dedutível, né? Houve uma depreciação acelerada fiscal de 43 mil,
e na contabilidade só foi reconhecido 35. Então, ele pede a despesa fiscal corrente, considerando essa alíquota de 15%. Então, os 150 mil, menos os dividendos que não são dedutíveis, que não são tributáveis, mais a despesa de depreciação de refeição não dedutível, mais a produção para devedores duvidosos solidários na data da baixa, menos a depreciação acelerada fiscal, que é a diferença entre os 43 mil e os 8 mil, chega-se à base fiscal. Calcula-se 15% sobre os 127, então 19.125 seria o tributo corrente, ou seja, é aquele que será pago no período seguinte sobre esse lucro tributável, né? Então, das adições e exclusões, nós temos aqui a provisão para devedores duvidosos, que será dedutível no futuro, e a depreciação fiscal, que, na verdade, a depreciação fiscal acelerada nada mais é que você postergar o imposto que você pagaria hoje, você paga no futuro. Então, você fica com uma dívida. Eu pago menos hoje, mas vou pagar no futuro. Nesse caso da devedores duvidosos, eu não deduzi hoje, mas vou deduzir no futuro. Então, aquele valor que eu paguei mais hoje, eu vou compensar em apurações futuras, né? Então, lá o meu ativo fiscal diferido vai ser calculado sobre essa adição de R$ 500 e meu passivo fiscal diferido vai ser calculado sobre essa exclusão de 8 mil. Por que isso? Se eu adiciono, eu pago mais do que deveria pagar. Então, eu gero um ativo. Se eu excluo, eu pago menos do que eu deveria pagar e fico com um passivo. Então, sempre eu tenho esse raciocínio, eu sempre uso e sempre dá certo. Então, 15% de 500 dá 75, 15% de 8 mil dá 1.200. Então, a despesa fiscal diferida, líquida, né, já quem está compensando, já que está no mesmo período, vai ser 125, que é 1.200 menos 75, eu vou debitar a despesa e creditar o meu passivo fiscal diferido, né? Então, aqui está a contabilização, eu tenho uma despesa total de 20.250, 19.125 será pago de imediato e 1.125 será pago no futuro, né? Então, precisamos aí reconhecer o passivo fiscal diferido para todas as diferenças temporárias que aumentarão o lucro tributário no futuro. No caso, a depreciação fiscal acelerada vai aumentar o lucro futuro, porque no futuro eu vou depreciar totalmente antes do tempo. Então, quando acabar a depreciação total do bem, no período seguinte eu vou lançar a despesa com depreciação e vou adicionar e vou oferecer a tributação, né? Então, o ativo fiscal para toda diferença temporária que reduzirão o lucro tributável no futuro, porque eu adiciono hoje, mas no futuro eu diminuo. Todo ativo e passivo fiscal diferido sempre ficará em contas não circulantes. Então, ele sempre fica no realizar a longo prazo ou no passivo não circulante. Não compensar ativos e passivos fiscais correntes ou ativos e passivos fiscais diferidos, a menos que a entidade tenha direito legal de compensar e pretenda liquidar pelo valor líquido. Então, mas em geral fica no ativo e no passivo. E aqui nós temos um exemplo. Um lucro antes do imposto de renda de R$ 3.000. Temos aqui umas adições de despesas não dedutíveis de crédito liquidação duvidosa de R$ 100 e a provisão para contingência trabalhista de R$ 190. Então, o lucro tributável será 3.590. Considerando hipoteticamente uma alíquota de 25%, a empresa pagaria R$ 897, seria o imposto de renda corrente, ou seja, é aquele que é calculado sobre o lucro tributável. Então, despesa de imposto de renda corrente 897, imposto de renda a pagar 897. Acontece que nesse exemplo aqui, esses dois valores são caracterizados como diferenças temporárias, porque em 180 dias, esse crédito de liquidação duvidosa poderá ser excluído do lucro futuro e no dia que a empresa pagar essa contingência trabalhista, também eu vou poder excluir do lucro futuro, ou seja, eu terei que controlar esse item lá na parte B do livro de apuração do lucro real. Então, sobre esses dois valores, no caso 100 mais 190,
nós vamos calcular, que dá 290, vamos calcular o imposto de renda diferido e eu vou criar um ativo, ou seja, já que eu estou pagando a mais, se não fosse essas adições, a empresa pagaria menos R$ 72,50. Como ela pagou a mais, ela vai ficar com esse ativo. Então, nós vamos debitar uma conta no ativo não circulante, realizar a longo prazo, e creditar a despesa com imposto de renda pelos R$ 72,50. Então, ou seja, é como se fosse retificando aquela despesa reconhecida a maior. Né? Então, temos aqui um outro exemplo que trata da depreciação fiscal acelerada. Então, as indústrias de máquina Albertino Limitada encerrou suas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017, tendo apurado um lucro contábil de R$ 2.000 antes do imposto de renda e contribuição social. Então, esse foi o lucro contábil. Então, a indústria goza de incentivo fiscal de depreciação acelerada sobre a sua máquina de equipamento industrial, podendo deduzir do lucro contábil montante de 300. Então, ou seja, o lucro foi 2.000, no entanto, ela pode deduzir 300 na apuração do imposto de renda e contribuição social. No entanto, esse montante que ela deduz, no futuro, ela vai ter que oferecer a tributação. Então, não é uma isenção, ou seja, uma possibilidade de eu pagar menos hoje para pagar mais no futuro. Ou seja, se o meu lucro contábil foi 2.000, eu vou deduzir 300, eu só vou pagar sobre 1.700. Então, considerando que a alíquota é 34%, vamos calcular o imposto de renda e a contribuição social. Então, daria R$ 578 o meu tributo corrente, que seria de imposto de renda e contribuição social. Acontece que esses 300 eu vou ficar devendo. Então, 34% sobre esses 300, que foi uma exclusão temporária, eu vou ter que, no futuro, quando o bem ficar totalmente depreciado, vou ter que oferecer a tributação. Então, eu vou ter que debitar uma despesa com imposto de renda diferido e creditar um passivo não circulante de imposto de renda diferido. Né? Então, no exemplo seguinte, nós vamos mostrar exatamente uma sequência de resultados diferentes e que, no final, contabilmente, deverá dar o mesmo resultado contábil. Vejamos. Enfim, nós temos aqui o resultado, hipoteticamente, de 2017 até 2020. O resultado contábil de 2017 foi R$ 1.000.000 positivo. Então, sendo esse resultado R$ 1.000.000 positivo, não teve nenhuma adição nem exclusão, então o lucro fiscal é exatamente igual ao lucro contábil. Nesse exemplo aqui, a empresa pagaria 9% de contribuição social, 15% de imposto de renda, que dá R$ 150 mil, 76 mil do adicional, que é 1 milhão menos 240 mil, dá 760, vezes 10%, dá 76 mil. Então, teria no primeiro ano 226 mil de imposto de renda, 90 mil de contribuição social. Em 2018, a empresa teve um lucro, em vez de lucro, teve um prejuízo de R$ 1.000.000. Então, se ela teve prejuízo, ela não vai pagar nem imposto de renda, nem contribuição social. Em 2019, ela voltou a ter lucro. Então, como ela havia prejuízo acumulado de 1 milhão, a legislação brasileira permite que, quando da apuração do imposto de renda, havendo prejuízo fiscal acumulado, é possível compensar até 30% do lucro tributável atual. Então, o meu lucro fiscal, meu lucro contábil foi 1 milhão, mas meu lucro fiscal será 700 mil. Então, sobre 700 mil, vamos calcular 9% de contribuição social, que é 63 mil, 15% de imposto de renda, que é 105 mil, e 700 mil menos 240 dá 460, vezes 10% dá 151 mil. Então, a empresa pagará 63 mil de contribuição social e 151 mil de imposto de renda. No ano seguinte, houve o resultado também R$ 1 milhão, só que nesse 1 milhão havia R$ 100 mil, uma despesa de uma contingência trabalhista que só será dedutível quando a empresa pagar. Então, o meu lucro fiscal será 800 mil, que é 1 milhão, mais a adição da contingência trabalhista e menos 300 mil da compensação do prejuízo fiscal. Então, a empresa, nesse ano, pagaria
72 mil de contribuição social, que é 9% sobre 800, 120 mil de imposto de renda, que é 15% sobre 800, e 56 mil do adicional de imposto de renda, que é 10% da parcela que excedeu 560 mil, que é 800 menos 240. Bem, vamos ver agora como é que ficaria isso na contabilidade. Então, voltando em 2017, a empresa teve um lucro de 1 milhão, menos 90 mil de contribuição social e menos 226 mil de imposto de renda, chega um lucro contábil de 684 mil. No ano seguinte, 2018, um prejuízo de 1 milhão, não temos nada a pagar. No ano seguinte, teve um prejuízo, um lucro de 1 milhão, só como tinha um prejuízo acumulado, só foi pago sobre 700 mil. Então, deu 63 mil de contribuição social e 151 mil de imposto de renda corrente. Então, sobrou 786 mil. No ano seguinte, tivemos aí uma contingência. Então, teve a adição de 100 mil de contingência, menos a conversão do prejuízo. Então, foi pago 72 de contribuição social e 176 de imposto de renda. Resultado líquido da contabilidade, 752 mil. Ora, vejam que tivemos basicamente o mesmo resultado, 1 milhão, positivo ou negativo. Então, será que está correto? No primeiro ano tive um lucro de 684 mil, no segundo ano um prejuízo de 1 milhão, no terceiro ano está o mesmo lucro contábil de 1 milhão, teve um lucro líquido de 786 mil, e no último ano eu tenho um resultado de 1 milhão e aqui 752 mil. Lógico que não está. Então, a contabilidade ela precisa dar uma informação fidedigna. Então, não é porque houve valores que o fisco não aceitou por algum motivo que a gente não vai deixar a contabilidade errada. Então, vejam só. O primeiro ano não tem o que fazer. O lucro fiscal foi igual ao lucro contábil. No segundo ano que houve um prejuízo, nós teremos que reconhecer sobre esse prejuízo. Se quando eu tenho lucro eu vou pagar imposto de renda, quando eu tenho prejuízo eu vou recuperar esse imposto de renda. Tanto é que nós sempre aprendemos que, havendo prejuízo, poderá compensar até 30% do lucro fiscal futuro. Então, se isso é um direito que eu tenho que reconhecer esse direito sobre esse prejuízo. Então, 90% desse 1 milhão, ou melhor, 9% de 1 milhão de prejuízo dá 90 mil, e também vai chegar aos menos 226, que é de imposto de renda a compensar. Então, esse valor eu vou ter que reconhecer lá no ativo. Eu vou debitar uma conta no ativo realizar a longo prazo e creditar a despesa de imposto de renda e contribuição social. Então, 90 mil eu vou creditar a despesa e debitar o ativo, e 226 mil eu vou debitar o ativo realizar a longo prazo e creditar a despesa. Então, veja que o meu prejuízo de 1 milhão não é um prejuízo de 1 milhão, fica um prejuízo de 684 mil, já que desse 1 milhão, 226 mais 90, eu vou compensar com os valores apurados no futuro. Então, agora sim, chegamos ao mesmo resultado no segundo ano. No terceiro ano, nós pagamos apenas 63 mil de contribuição social e apenas 151 mil de imposto de renda, ao invés de 226. O que fazer com ela? Por que foi pago menos? Porque houve uma exclusão, ou seja, uma compensação de 300 mil do prejuízo. Quando, no segundo ano, eu reconheci esses 90 e esses 226, foi debitado um ativo e creditado a despesa. Então, aqui eu vou ter que pegar sobre os 300 mil, que foi compensado, eu vou debitar essa conta de tributo diferido, 9% de 300 dá 27 mil, e vou creditar a conta lá do ativo realizar a longo prazo, que é os tributos diferidos a recuperar. Então, 9% de 300 dá 27 mil, e 25% de 300 vai dar, acho que é 75 mil, né? Aqui, nós chegaremos ao resultado também de 684 mil, que está igual ao segundo, igual ao primeiro ano. No terceiro ano, nós também tivemos aqui uma compensação do prejuízo. Então, falta reconhecer também aqui sobre os 300 mil, teremos também aqui essa compensação do prejuízo.
e teve também uma adição de 100 mil de contingência, ou seja, a empresa pagou a mais. Então, sobre 100 mil, eu vou debitar 9 mil no ativo realizar a longo prazo sobre essa contingência e creditar aqui o tributo diferido. E também sobre 100 mil, vou debitar os 25 mil de imposto de renda e creditar o tributo diferido. Ou seja, pessoal, com isso aqui, gostaria exatamente de demonstrar que, independente do que o fisco diz, a contabilidade, a informação contábil não deve ser afetada pela questão da influência fiscal. A gente precisa calcular corretamente o imposto devido ao fisco, mas deve ser contabilizado, a informação contábil deve ficar também correta. E as questões fiscais devem ser apuradas, devem ser neutralizadas na contabilidade. Isso, ou seja, sabendo isso, você vai chegar em cada país que chegar, que tiver uma legislação fiscal diferente, tendo a mesma legislação, a mesma norma contábil, os mesmos princípios, os mesmos pronunciamentos, você vai conseguir fazer e deixar adequar sempre para que a parte fiscal, ou seja, eu não vou fazer a minha contabilidade pelo regime de competência, porque o fisco diz que eu posso fazer pelo regime de caixa. Não, sempre será competência, mas a parte fiscal pode ser regime de caixa, que vai ser melhor para a empresa, né? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, então nós temos aqui já finalizando, então é precisamente desejar um bom trabalho a todos e com esse entendimento vocês saberão aplicar os conhecimentos da área tributária com a área contábil, né? Então, um bom trabalho a todos e até a próxima.